A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, que Deus venha abençoar a todos. Esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro. Estamos aqui com o segundo estudo do Evangelho de João. Vamos estudar do versículo 6 ao versículo de número 13, do capítulo 1, amém? Peço para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, dê like no vídeo, ative o sino das notificações. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Hoje eu quero trazer o seguinte tema: o ofício do ministério de Cristo Jesus à luz do mundo, a impiedade do homem, os privilégios dos que creem. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 6 ao verso de número 13, está escrito: houve o homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O apóstolo João, depois de começar o seu evangelho com a afirmação sobre a natureza divina do Senhor Jesus Cristo, passa a falar do antecessor de Cristo, João Batista. Devemos notar o contraste entre a linguagem que o apóstolo usou ao falar do Salvador e do seu antecessor. Sobre Jesus, ele diz que é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, a fonte da luz e vida. Sobre João Batista, ele diz simplesmente: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Em primeiro lugar, nós vemos nesses versículos a verdadeira natureza do ofício do ministro de Cristo. Podemos observá-la na descrição de João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Os ministros de Cristo não são sacerdotes nem mediadores entre Deus e o homem. Não são agentes em cujas mãos o homem pode entregar sua alma e deixar sua vida espiritual aos seus cuidados. Eles são testemunhas. Existem para dar testemunho da verdade de Deus, especialmente da verdade de que Cristo é o único Salvador e a luz do mundo. Foi este o ministério do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Com muitas outras palavras, dava testemunho. Atos capítulo 2, verso 40. A isto se resumia também o ministério de Paulo, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus
e a fé em nosso Senhor Jesus. Atos, capítulo de número 20, verso de número 21. O ministro cristão não será fiel ao seu ofício a menos que dê um testemunho completo acerca de Cristo. E se realmente testifica de Cristo, estará fazendo sua parte e receberá seu galardão, mesmo que seus ouvintes descreiam seu testemunho, até que seus ouvintes creiam no Cristo que lhe está sendo pregado. Nenhum benefício receberão daquilo que lhes está sendo ministrado. Poderão até mesmo sentir-se satisfeitos e interessados, mas enquanto não crerem, não serão beneficiados. A grande finalidade do testemunho de um ministro é que, através dele, os homens venham a crer. João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Segundo, vemos nesses versículos a principal posição ocupada pelo Senhor Jesus Cristo em relação à humanidade. Notemos isto ao ler que ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, alumia todo homem. Cristo é para as almas o que o sol é para o mundo. Ele é o centro e a fonte de toda vida e saúde e crescimento, beleza, ardor e progresso espiritual. Assim como o sol, ele brilha para o benefício de toda a humanidade, o rico e o pobre, o de alta e o de baixa posição, para o judeu e para o grego. Assim como o sol, ele está ao acesso de todos. Todos podem olhar para ele e solver da saúde que procede da sua luz. Se milhões de pessoas fossem insanas ao ponto de habitar em cavernas subterrâneas, ou se vendassem aos próprios olhos a escuridão, a de sua própria culpa e não a da sua ausência do sol. Da mesma maneira, se milhões de homens e mulheres amam mais as trevas do que a luz, a culpa recai sobre seus corações obscurecidos e não sobre Cristo. Estes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos capítulo 1, verso 21. Quer o homem veja, quer não, Cristo é o verdadeiro sol e a luz do mundo. Não há outra luz para os pecadores a não ser o Senhor Jesus Cristo. A terceira lição que nós podemos aprender nesses versículos é que vemos nesses versículos a grande impiedade do coração natural do homem. Nós o notamos nestas palavras: Cristo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Cristo estava de forma invisível no mundo, muito antes de nascer da Virgem Maria. Ele estava desde o princípio reinando, dispondo e governando toda a criação. Através dele tudo veio a subsistir. Colossenses capítulo 1, verso 17.
A todos ele concedeu a vida e respiração, a chuva do céu e as colheitas abundantes. Por ele reinaram os reis e as nações foram exaltadas ou humilhadas. Contudo, os homens não o conheceram e não o honraram, pois adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Romanos capítulo 1, verso 25. Com razão, o coração natural do homem é chamado de corrupto. Cristo veio visivelmente ao mundo quando nasceu em Belém, mas foi tratado com a mesma indiferença. Veio para o povo que ele mesmo havia tirado do Egito e comprado para si. Veio para os judeus, a quem havia separado dentre as nações e revelado a si mesmo através dos profetas. Veio para aqueles judeus que liam ao seu respeito no Antigo Testamento. Viam-no através de símbolos e figuras nos cultos realizados no templo. Professavam estar aguardando a sua vinda. Todavia, quando ele veio, estes mesmos judeus não o receberam. Na verdade, eles o rejeitaram, desprezaram e o mataram. Então, o coração natural é chamado de desesperadamente corrupto. Jeremias capítulo 17, verso 9. Por último, nós podemos aprender nesses versículos, nós vemos nesses versículos os muitos privilégios de todos os que recebem a Cristo e nele creem. Lemos que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Cristo jamais deixará de ter servos. Se a grande maioria dos judeus não recebeu como o Messias, houve pelo menos alguns que não rejeitaram. A estes, ele deu o privilégio de serem filhos de Deus e os adotou como membros da família do Pai. Reconheceu como os seus irmãos e irmãs, ossos de seus ossos e carne da sua carne. Conferiu-lhes um estado digno, que foi uma ampla recompensa pela cruz que teriam de carregar por amor a ele. Tornou-lhes filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso. Tais privilégios, devemos lembrar, são possessões de todos os que, em todos os tempos, pela fé, recebe a Cristo como Salvador e o segue. Estes são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 26. São nascidos de novo, mediante o novo nascimento celestial e adotados na família do Rei dos Reis. Poucos em número e desprezados pelo mundo, são cuidados e amados pelo Pai Celeste, com infinito amor. E por causa de seu Filho, o Pai se compraz neles. No tempo certo, lhes providencia as coisas que cooperam para o seu bem, e na eternidade lhes dará a coroa de glória, que jamais fenece. Estas coisas são grandiosas. A fé em Cristo é que concede ao homem o direito de desfrutá-las todas. Os bons senhores cuidam de seus servos. Assim também Cristo cuida dos seus. Amém, queridos?
Este é o segundo estudo. Acompanhe aí, estaremos postando todo dia, 5 horas da tarde. É um estudo sobre o Evangelho de João e vamos estudar este Evangelho completo para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.